Bom, então vamos lá. Eu passo a palavra agora ao senhor Carlos Alberto Amarante para a sua apresentação. Por favor, senhor Carlos, uma ótima apresentação. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Como eu falei antes, essa é a terceira edição desse evento. A gente espera apresentar não só o que temos feito até agora, a situação do mercado de metrologia em especial e algumas possíveis soluções, desafios e os próximos passos que a gente deseja tomar. A Abrapem, ela é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Balanças, Pesos e Medidas, ela tem como objetivo representar as empresas do segmento de metrologia. Em especial, nesses últimos anos, o foco tem sido principalmente o combate aos instrumentos irregulares, mas temos outras atividades também e convido todos a conhecer melhor a nossa entidade através do nosso site. Além da Abrapem, eu também presido o Cibapem, que é o Sindicato da Indústria de Balanças, Pesos e Medidas. Esse sindicato já tem mais de 80 anos e, da mesma maneira que o Cibapem, procura representar as empresas do segmento de metrologia. A diferença é que a Abrapem ela tem uma abrangência nacional, enquanto que o Cibapem, como sindicato patronal, ele está registrado no Ministério do Trabalho como representante das empresas de metrologia, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De um modo geral, fabricantes e importadores de instrumentos de medir, dentro da metrologia legal, o que fazem? Projetam os seus instrumentos com base na orientação metrológica que vem do Inmetro, que, por sua vez, segue as orientações da OIML, levam esses produtos para o Inmetro, obtêm uma aprovação de modelo. Com essa aprovação publicada, eles estão aptos a vender, a colocar esses instrumentos no mercado. Quais são as leis ou portarias que regem a nossa atividade? Nós temos a portaria 157, que determina como se fabrica uma balança, e o campo de aplicação. Como campo de aplicação, nós temos vários, mas, para resumir, fundamentalmente, transações comerciais, aplicações de uma legislação, controle médico hospitalar, etc. Fabricação de medicamentos, análises clínicas. Temos também, dentro do âmbito da legislação, a Lei 12.545, de 2011, que diz que o Inmetro ele é competente para exercer o poder de polícia administrativa na prevenção de práticas enganosas de comércio e para anuir no processo de importação. Ou seja, você pode importar, não tem problema nenhum, a Abrapem não defende nenhuma reserva de mercado, mas a gente demanda que os produtos estejam conforme reza a lei. Existe a portaria 137 de 2022, que estabelece o seguinte, que além de você, do Inmetro, ser o órgão que fornece a liberação para a importação, ele é o organismo encarregado de acompanhar esses produtos após a entrada no Brasil. E eu vou explicar mais tarde o porquê que esse artigo 7 é importante para nós. Temos a Lei 8137, que diz que é crime contra a ordem tributária negar ou deixar de fornecer nota fiscal ou documento equivalente. É crime contra as relações de consumo vender ou expor mercadoria que esteja em desacordo com as prescrições legais ou leve o consumidor a erro. Isso é algo muito importante porque você vê no comércio eletrônico oferta de balanças e está lá o anúncio. Vendo balança para uso comercial sem metro e sem nota fiscal. Todas as leis que eu comentei até aqui foram realmente ignoradas. Temos a lei do e-commerce, que diz que você tem que expor informações claras a respeito do produto,
você tem que fornecer o nome de quem está vendendo, endereço físico, características especiais do produto e, eventualmente, alguma restrição à sua fruição. Por exemplo, uma balança 100 metros ofertada para uso comercial cai aqui, no inciso 6 do artigo 2 da Lei do E-Commerce. Então, é outra situação, igualmente, onde você está ignorando a lei. Você tem a lei do consumidor que diz que os produtos de consumo duráveis, os fornecedores desses produtos respondem solidariamente. Na realidade, o que acontece? As plataformas de comércio eletrônico, de um modo geral, ignoram isso, falam que eles são apenas uma ponte entre o fornecedor e o comprador. E também, nessa mesma lei do consumidor, diz que é vedado prevalecer da ignorância do consumidor. Quando você fala, vendo uma balança para uso comercial, a pessoa muitas vezes não sabe, não tem conhecimento da portaria 157, da portaria 137 do Inmetro, e quem está vendendo se vale desse desconhecimento para ofertar o produto. Quais são os problemas que acontecem com isso? Como eu costumo dizer, todos perdem. Perde o consumidor que compra por peso, o comerciante que vende por peso, perdem os consumidores que compram por volume no posto de combustível, perde quem vende esses instrumentos e muitas vezes não tem ciência de toda a legislação que está por trás, perde quem está fazendo uso de um serviço de táxi e esse taxímetro, por exemplo, não está de acordo com as normas. Quem adquire uma balança, por exemplo, um peso padrão para fabricar um produto, um alimento, etc., e está seguindo uma receita dentro da sua indústria e essa balança que está lá, ela não está ajustada corretamente, perdem as empresas de manutenção, ou seja, as permissionárias, porque um produto irregular, muitas vezes de tão barato, não vale a pena você levar para conserto. E a oficina permissionária, ela se qualificou junto ao Inmetro para ter a competência de realizar esses serviços de manutenção. Os cidadãos que vão a um posto médico e tem uma balança irregular, tem um termômetro, tem um medidor de pressão arterial irregular, ele também também pode ficar prejudicado, porque ele pode estar se automedicando sem saber ou o contrário. Então, tudo isso, o profissional médico, o profissional enfermeiro pode estar sendo levado a erro por uma medição irregular. O governo perde porque impostos não são recolhidos. IPENS e Inmetro não recebem as taxas correspondentes. Fabricantes e importadores deixam de vender e os trabalhadores da indústria perdem os seus empregos. Custo Brasil é para todos. Mesmo quem está fora do setor de metrologia também sofre com isso. Essa é outra carga que está em cima dos empresários que estão no segmento, seja metrologia, seja qualquer um. No Brasil, nós temos muitas normas e, em muitos casos, não temos normas onde deveria ter. A falta de normas ou normas inadequadas prejudicam muito a gente. Tá? Prejudicam porque o irregular se vale disso, se vale de uma brecha na legislação, e aí eu tenho que destacar o trabalho do Inmetro, que ele tem feito, nos últimos anos, uma parceria com as empresas, com as entidades representativas, como a Abrapem, no desenvolvimento de regulamentos técnicos metrológicos para suprir essas lacunas. Isso tem sido muito importante para a gente. Quando eu falo de normas, eu gosto muito de mostrar esse slide aqui, porque ele demonstra o seguinte: muitas vezes fala, mas as normas elas atrapalham, as normas confundem, as normas impedem a liberdade. Na realidade, países que possuem normas para a fabricação, onde essas normas são necessárias, tem que se fazer essa ressalva, são os países que têm a maior percepção de avanço industrial, de avanço tecnológico. São esses últimos aqui. Pegar esses países aqui são aqueles que você tem a maior percepção de desenvolvimento, são os que têm normas. Outro problema que nós temos é a falta de recursos, como inclusive comentou agora há pouco o presidente Gerson.
Existem falta de recursos para o Inmetro, falta de recursos para os IPENs, falta de recursos para a Receita Federal. Isso atrapalha muito, isso dá margem para que o ilícito apareça. Daí, faço minhas as palavras do presidente Gerson de que é muito importante o desenvolvimento dessas parcerias para que juntos encontremos soluções. Não adianta trazer mais balde. A gente tem que chegar a trabalhar junto, melhorar aquilo que precisa ser melhorado, com tecnologia, com normas onde elas não existem, para poder realmente resolver esse problema e dar espaço para as empresas que realmente estão investindo e trazendo soluções dentro da lei para atender às necessidades da nossa economia. Como exemplo de pirataria, desculpe, no sentido amplo, eu quero dizer aqui instrumentos irregulares, nós temos esses dados aqui que foram tirados do Siscore. O Siscore era um sistema que tinha da Receita Federal, infelizmente ele foi descontinuado e eu me intitulo um dos órfãos do Siscore porque eu usava esses dados, eu e muito mais. Na primeira reunião do CNCP que eu participei, tá, que foi lá em Brasília, tinham mais de 400 entidades reclamando da falta do Siscore. O que é lamentável é que o Siscore ele foi substituído, aliás, ele foi removido e não teve nenhuma entidade, nenhum software, nenhuma solução que pudesse substituí-lo. Então, nós não temos hoje nenhuma informação que pudéssemos fornecer para o governo daquilo que está entrando no Brasil irregularmente. Com o Siscore, nós tínhamos uma solução para isso. Tá? Uma outra coisa que acontece muito e que respeito todas as entidades, mas que eu não consigo entender é a Receita Federal apreender balanças e enviá-las para leilão. Isso daí, para mim, não faz o menor sentido. O produto é irregular, ele continua dentro, como eu falei, da lei anterior, da 137, ele está ainda sob a proteção, sob o dever de acompanhamento por parte do Inmetro, e a Receita Federal manda para leilão. A pessoa que está comprando no leilão, de repente, pode argumentar que, olha, eu comprei da Receita Federal, para mim está tudo em ordem, e o produto não está em ordem. Isso é com base na Portaria 200 de 2022 da Receita Federal, que diz que o arrematante deverá apresentar laudo emitido por órgãos oficiais ou entidades privadas. Com todo respeito à Receita Federal, isso é um erro. Não existem entidades públicas ou privadas. Existe uma única entidade e essa entidade se chama Inmetro. Uma outra coisa que acontece muito, subfaturamento. Dados de 2024 e de 2025. Produtos importados, balanças, dentro dessa NCM 8423.10.00, são exportados da China para os Estados Unidos a $7 por quilo. Esses mesmos produtos são exportados para o Brasil a $1,76, uma diferença de 75%. Eu me considero razoavelmente patriota, amo esse país, mas eu não acredito que o comprador brasileiro seja tão bom assim para conseguir um desconto de 75% em cima de um produto e o americano não consiga. Tem irregularidade aqui. Isso não pode ser aceitável. Acho que a Receita Federal tem mecanismos, tem estrutura, tem tecnologia para perceber que um preço médio diferente em 75% tem coisa errada e deveria cair um canal vermelho, deveria ir para perdimento, etc. Um exemplo da época que nós tínhamos o Siscore, uma balança sendo importada a $22 centavos por quilo. Gente, eu acho que a Vale não vendeu a esse preço o minério de ferro que foi para a China, sabe? Então, tem condições da Receita Federal corrigir isso e identificar essas falhas. Aqui, exemplos de irregularidades no comércio eletrônico. Uma balança digital comercial, 40 quilos, sem aprovação. As portarias que elas estão e leis que estão sendo ignoradas. Aqui, mais um exemplo, uma balança de laboratório. Aqui, balança importada, não tem portaria do Inmetro, não tem lacre, uso interno, joias, medicação, artesanato e nutrição.
A essa altura, todos vocês já têm condição de identificar quais são as leis que foram ignoradas por parte desse anunciante. Aqui, outro, a lei do e-commerce. Essa é a informação de quem é o vendedor. Ricardo BJ 2007, pelo amor de Deus. Sabe? Dispensa comentários. Quer dizer, isso daí é jogar a legislação no lixo. Balança de médico, também ignorando a lei. Aqui, compre com quem é registrado no Inmetro. Essa balança não tem Inmetro. E usa o selo do Inmetro. Quer dizer, no mínimo, a lei de propriedade industrial está sendo ignorada. E a gente vê isso muito. Vocês contratariam um advogado que diz, fulano de tal, sem OAB, não forneço o recibo? Vocês levariam seu filho num médico que não tem CRM? Então, uma balança sem Inmetro igualmente deveria ser ignorada. Um avanço ainda, você vende em plataformas de comércio eletrônico peças para montar uma balança. Monte uma balança você mesmo. Eu forneço o conversor, eu forneço a célula de carga, eu forneço a placa. Só falta dizer que vende também o selo do Inmetro. Mas, se procurar, você acha. Eu tenho aqui 2 exemplos de filmes que estão nesse canal, aqui na internet, ensinando como ajustar uma balança irregular. Quer dizer, se aqui não fosse ajustar uma balança irregular, fosse destilho e cocaína, opa, todo mundo estaria dizendo, opa, peraí, isso é um crime. Sem querer comparar os níveis de crime. Aqui também está sendo um crime. Tá? Então, isso daí são coisas que, no meu ponto de vista, tem que ser inaceitável. Você não pode dizer, estou vendendo essa peça roubada, estou vendendo essa peça aqui, não sei o quê, eu estou levando alguém para o crime. Não pode. Esse tipo de situação, para mim, atenta contra todos os direitos do cidadão. E não pode continuar assim. Aqui eu tenho exemplo de 80 marcas de balanças irregulares que eu identifiquei nos últimos meses em plataformas de comércio eletrônico. Qual é a solução? Mandar todas essas marcas para a Receita Federal, fazer um acordo que essas 80 marcas sejam removidas das plataformas eletrônicas. Eles vão criar outras 80 no dia seguinte. Uma solução que nós temos e estamos defendendo, e já mandamos, inclusive, para a EMIDIC, é a criação de uma subrotina de programação que todas as plataformas deveriam ter, é uma solução que eu estou já adiantando, de a hora que você vai ofertar um produto na plataforma, segue esse exemplo aqui, entra em contato eletronicamente com o Inmetro, identifica se o produto é irregular ou não. Você faz isso em questão de segundos, com a velocidade da informática. E pode, não pode ser colocado no ar. É uma solução que a gente forneceu para eles. Tá? Muito importante, nós não somos contra o comércio eletrônico. Seria insensato isso. Todas as empresas do segmento de metrologia certamente usam o comércio eletrônico, mas ele não pode ser espaço para crimes contra a lei do consumidor, sonegação fiscal, descaminho, subfaturamento e por aí vai. Nós queremos que lá estejam produtos regulares. Você não se sente bem se você é um fabricante de balança, de termômetro, etc. Você entra numa plataforma de comércio eletrônico e todos os anunciantes da primeira página e da segunda página são irregulares. A sua marca, que você investiu em treinamento, investiu em desenvolvimento, investiu em pessoal para vender um produto em conformidade com a lei, vai estar escondido na 3ª ou 4ª página, sendo que as primeiras são só de pirataria. Os mais vendidos, os mais baratos, os mais relevantes são todos irregulares. Isso não pode continuar. Com respeito a conquistas e desafios, que é o que a gente tem como um foco na reunião de hoje. Nós somos parceiros do Inmetro no combate às práticas desleais, então nós temos sido ouvidos, então foi uma coisa muito positiva a gente saber que o Inmetro tem ouvido a gente e, com isso, estabeleceu essas parcerias. Nós
Somos parceiros de alguns IPENs, São Paulo, Mato Grosso, Maranhão e Rio Grande do Norte. Nós buscamos soluções em conjunto. Essa delegacia cibernética, parabéns ao Madureira, é um trabalho, é fruto justamente dessa preocupação que tem o Inmetro em atender, em reconhecer a importância da metrologia para o país, do significado que tem sido, nos últimos anos, a presença infeliz de tantos instrumentos irregulares e a consciência que o Inmetro e os IPENs têm em corrigir esse problema. Então, eu considero tudo isso como grandes conquistas, mas a gente ainda precisa evoluir mais em todos esses pontos. Como eu disse, nós não somos contra o comércio eletrônico, pelo contrário, somos a favor, inclusive temos tido respostas favoráveis. As respostas favoráveis têm sido, por exemplo, com parcerias que nós temos com a Shopee, por exemplo, o fato da Americanas.com não colocar mais anúncios de balanças irregulares, a gente conversou com eles e eles não têm mais nenhum anúncio irregular. A Biacom vai fazer uma apresentação daqui a pouco, o doutor André vai apresentar, que ele é representante do segmento, e é uma sinalização do reconhecimento de que essa situação, que eu mostrei antes, não pode continuar e que a gente está trabalhando junto para isso. Precisamos desenvolver mais ferramentas para isso. No tocante à Receita Federal, nós identificamos, nos últimos anos, 46.500 balanças irregulares sendo levadas a leilão. Isso nos motivou a entrar com ação junto à Receita Federal para impedir esses leilões. Nós tivemos êxito em 36.000, 79% das balanças irregulares que estavam encaminhadas para leilões da Receita Federal, nós conseguimos impedir o leilão. Foi importante? Foi. A gente acredita que retiramos, então, 36.000 balanças do mercado e as empresas fabricantes legalizadas puderam suprir esse mercado que seria absorvido por essas irregularidades. Mas o que a gente precisa é de uma mudança na Portaria 200. Não é a gente enxugar gelo e tirar o leilão. É a Receita Federal já de imediato, proativamente, não mandar balança a leilão. Esse seria o caminho correto. Nós também conseguimos impedir a entrada, impedir a entrada de um lote de 17.000 balanças que estavam no Rio de Janeiro, só que, infelizmente, eu, como sou apenas engenheiro, não sou advogado, eu não consigo entender direito certas coisas, mas o importador conseguiu devolver as balanças para o país de origem. Aí eu não sei se eles entraram por outro porto. Tá? Isso é ruim. Eu acho que o produto entrou aqui irregular, deveria ser destruído. Ah, essa cocaína não é para cá, era para outro país, aí então volta. Não, chegou aqui, é irregular, é criminoso, tem que ser destruído e ponto. Não tem que levar em conta mais nada. Mas, como eu falei, eu não sou advogado. Então, saíram do Brasil. E 13.000 balanças foram destruídas. Essas a gente conseguiu levar para uma empresa que faz mineração urbana e foram destruídas essas 13.000. Eu achei que foi uma boa vitória nossa. Onde nós avançamos? Na Delegacia Cibernética, no apoio da Biacom, na atuação de agências reguladoras, como a Anvisa, a Anatel, que estão aqui presentes, no acordo com a Americanas.com, na parceria com a Shopee. E o que nós queremos? Fortalecimento do Inmetro, reclassificação do Inmetro como agência reguladora. Eu acho que isso seria muito bom, daria uma autonomia financeira para o Inmetro. Queremos que regras e leis sejam iguais para todos. Nós queremos uma anuência ágil, e aí vai de novo aquilo que o Gerson falou, de que você aplicar tecnologia para evitar que ocorram falhas no processo de anuência, um desembaraço alfandegário eficiente. Isso daí também, sabemos da falta de pessoal, entendemos isso, para isso nós nos propusemos a treinar os fiscais de alfândega, se for o caso, até ir até uma alfândega, identificar um produto irregular, de maneira que
a gente, da Abrapem, a gente possa chegar na alfândega e dizer, olha, essa balança aqui é irregular. Então, você pode chamar a quem de direito, o IPEM, por exemplo, daqui de São Paulo, se fosse em Santos, e ele vai lá só para documentar, porque eu, como sou parte interessada, eu não posso fazer isso, mas o fiscal da alfândega só chamaria o fiscal do IPEM a hora que ele tivesse certeza da irregularidade. Isso você pode fazer através do estabelecimento de parcerias. Gostaríamos muito do retorno do Siscore, aplicação da lei no comércio eletrônico, sem leilões de instrumentos metrológicos pela Receita Federal e a criação de mecanismos para que haja uma conversa entre Receita Federal, secretarias de Fazenda, e todos os órgãos públicos, para que o que acontece muito é que, muitas vezes, um órgão não conversa com o outro. A gente tem muita dificuldade para isso. E a gente precisa que esses órgãos conversem. Tem situações já onde eu entrei para poder fazer com que dois órgãos públicos se conversassem. Eles devem ter todos os motivos para eles terem restrições, terem dificuldades de abrir o contato entre um e outro. Não sou eu que vou criticar isso, mas tem situações onde se faz necessária uma abertura, um entendimento maior entre diferentes órgãos. Antes de eu encerrar, eu queria pedir para o Dirceu mostrar um filminho que eu recebi anteontem. Quem comprou antes da promoção vai ficar com raiva. Olha a condição especial que prepararam para essa balança, tá surpreendente. O acabamento é resistente, tem visor duplo e pesagem precisa para facilitar muito o dia a dia. Olha que coisa mais top. Essa balança está saindo muito rápido. Se o carrinho laranja aparecer, garanta a sua agora. Clica no carrinho laranja. Quem comprou... Pessoal, vocês acham que não são capazes de imaginar o grau de indignação que eu tive quando eu recebi esse filme do meu amigo Toninho? Me mandou no domingo e falou, Amarante, olha isso aqui. Eu cheguei e fui atrás, passei para o nosso escritório de advocacia, ele identificou a empresa, uma empresa de Santa Catarina que está vendendo esse produto, passei para o IPEM de São Paulo também, aí você olha o endereço da empresa, é uma casa fechada, ou seja, é tudo irregular. A balança de 40 quilos, não tem nenhuma balança de 40 quilos aprovada pelo Inmetro, provavelmente foi subfaturada, ou seja, como diz o meu amigo Arlindo, foi um strike em todas as leis correspondentes que aconteceu. Um negócio assim que deixa totalmente indignado. Então, eu gostaria muito, como eu comentei antes, que a gente, ao longo dessa reunião, a gente possa aprender com os demais apresentadores aqui, que a gente possa estabelecer um canal de comunicação permanente para que isso não aconteça, porque isso aqui são coisas criminosas. A gente não pode tornar isso uma coisa normal. Isso não é normal. As empresas do Brasil como um todo sofrem com o custo Brasil, sofrem com impostos, são verdadeiros heróis. E os que estão dentro da metrologia legal têm leis adicionais e não são leis jabuticaba. São leis que são baseadas na OIML, são leis internacionais, então é de se esperar que a lei prevaleça. E é isso que a gente está lutando para que aconteça. Obrigado pela atenção.